Charlotte Perospero foi o primeiro filho da Big Mom e também é o filho mais velho da família Charlotte, sendo um homem alto, estratégico e age como ministro dos doces em Totoland, governando a Ilha Doce. Agindo ao lado de seus irmãos e da própria Big Mom, Perospero é um dos vilões de One Piece. Ele é extremamente sádico, e nas batalhas mostrou usar um poder de doce que é proveniente de sua Akuma no Mi, a fruta dos doces. Então nesse vídeo vou mostrar como funciona a Pero no Mi. Pero no Mi. A Pero no Mi é uma Akuma no Mi da classe Paramécia. Permite seu usuário criar e manipular vários doces à vontade. Foi consumida por Perospero, o tornando um humano doce. O pirata tem uma língua grande, o nome dele significa lambida, a fruta é dos doces e Pero também significa um som de lambida. Logo, temos um personagem que está unido à sua própria Akuma no Mi. Tudo envolve doces. Em criação, a Pero no Mi dá ao usuário capacidade para criar uma quantidade ilimitada de doces. Então, a partir de suas mãos, pode basicamente infestar o ambiente, criando uma maré constante de doces, dominando tudo. E tendo a capacidade de também controlar os doces, o usuário pode manipular da maneira que quiser. Perospero sempre combina suas capacidades de criação e manipulação, dando forma aos seus doces ou os utilizando para movimentação. Quando criados, os doces são bastante maleáveis, que permite o usuário moldá-los facilmente. Além disso, o próprio doce também pode se tornar endurecido, que aumenta bastante a força e a resistência do material. Como concede um total controle sobre os doces, pode manipulá-lo para ser rígido, maleável, rígido novamente, que dá ao usuário uma vasta gama criativa. Pode aplicar qualquer uso criativo para essa Akuma no Mi. E no caso de Perospero, por natureza ele já é um excelente artesão, vendo que na introdução de seu personagem, criou uma grande escada espiral de doces. Por ser uma fruta que te permite criar doces, isso obviamente é a criação de um alimento. Então os doces podem sim ser comestíveis, qualquer pessoa poderia lamber ou comer dos doces, assim como Luffy já fez, comendo os biscoitos da Bizu no Mi e a massa da Mochi no Mi. Só que por ser doces, mesmo que no momento seja um material bem durável, qualquer doce conjurado derreterá depois de um tempo. O Perospero fez diversos usos com essa Akuma no Mi. O uso mais básico é criar uma grande quantidade de doces pelo ambiente. Uma onda de doces, que quando endurecidos podem prender qualquer alvo. Com seu poder, Perospero chegou a imobilizar a família Vinsmoke, que já são bem fortes por natureza, mas ficaram completamente incapacitados pela resistência dos doces. Levando esse poder ao extremo, Perospero faz a técnica Candyman, cobrindo um alvo por completo com seu doce, que os deixa presos, estáticos e imóveis, que até se assemelha a Rie no Mi e a Doro no Mi, por também congelar e imobilizar um alvo por fora, reduzindo drasticamente os movimentos da vítima. O Candyman foi usado contra o Chopper e o Brook no Tausa de Sunny, e Perospero também já ameaçou transformar Caesar Clown em uma estátua de doce. Quando usado contra Carrot e Wanda, além de prendê-las por fora, quase mata as duas por sufocamento, mostrando expandir o doce até por dentro de seus corpos, que com certeza é fatal. Perospero também usou do poder de sua fruta para imobilizar alvos muito maiores, através da grande resistência do doce, como fez contra o Tausa de Sunny, até impedindo o navio de usar o Coup de Bust, e também paralisando completamente o Bege, em forma de Big Father, um grande castelo de guerra. Outro uso de Perospero é a criação de objetos e ferramentas. Ele pode fazer armas com os doces, e pelo doce ficar endurecido, as armas se tornam muito fortes. Já demonstrou criar um grande machado com uma lâmina de doce tão rígida que de fato se torna uma arma agressiva, e também já produziu um arco e flechas. E pela fruta dar capacidade para criar quantidades ilimitadas do material, Perospero basicamente adquire munição infinita. Isso permite fazer uma chuva de flechas letais que perfuram facilmente a carne humana e ainda produzir mais flechas de doces, sempre tendo ofensiva. Perospero pode criar uma parede de doces, tendo uma forte resistência para bloquear ataques inimigos. E em um uso mais forte, ele faz a técnica Candy Maiden, a donzela doce, criando uma grande estrutura rígida, usada para barrar e prender os alvos. Pode ser usado como uma grande barreira defensiva e, mesmo se for destruída, Perospero mostra manipular o resto dos doces, para reorganizá-los e criar uma estrutura ainda maior, fazendo grandes espinhos e os atirando constantemente contra os inimigos. Para cada espinho lançado, cria mais doce para repor os objetos, e mais uma vez atacar os oponentes. Ou seja, bem quebrado, é uma estrutura doce que ataca sem pausa.
Além de usar a donzela doce como uma muralha, que pode protegê-lo e até prender os inimigos, o Perospero ainda usa do doce para criar uma armadura de doces, criando uma espécie de caixão com esse material resistente. O doce também foi usado para movimentação e formas de deslocamento. Em sua apresentação, Perospero criou uma grande escada de doces. E não era só uma simples escada, funcionava como uma escada rolante, manipulando o próprio doce para levar os convidados à festa do chá, mostrando que o Perospero realmente é um baita artesão, e ele tem orgulho das suas habilidades. Também pode criar uma maré de doce pelo ambiente, para se movimentar rapidamente, chegando mais rápido nos lugares. Isso pode ser usado até para cruzar o oceano. Com a técnica Ameu-Miyushi, cria uma grande lesma de doce, simulando uma lesma do mar, que serviu de transporte marítimo para a Big Mom. Então, temos uma das Akuma no Mis que conseguem superar sua própria fraqueza. O usuário pode criar doce para se sustentar sob o próprio mar. Inclusive, Big Mom até animou essa lesma doce, que mais tarde foi vista como um home, agora sendo um doce vivo. O último uso de Perospero com o doce foi criar uma prótese. Por ter sofrido uma explosão em Wally Cake e nem sua barreira doce foi suficiente para protegê-lo, o Perospero acabou perdendo seu braço direito. Para resolver a falta de um membro, ele cria uma prótese de doce, que pode manipulá-la, agindo como um verdadeiro braço, podendo agarrar, segurar coisas, socar, etc. Por ser feito pelo doce da fruta, o braço também é bastante forte e resistente. As fraquezas dessa Akuma no Mi são o usuário sofrer com água do mar, mas que pode ser burlada pela criação de doces sob o próprio oceano, e também o doce sofrer forte impacto ou altas temperaturas. Teve vários momentos que o doce se mostrou sendo quebrado. Quando os Vinsmokes estavam presos, Sanji combinou força física e o poder das chamas. Fez um forte impacto no doce, com o seu Double Jump, que quebrou rapidamente o material da Akuma no Mi. Luffy também já derreteu completamente a grande donzela doce do Perospero, utilizando o ataque Red Hawk, que explodiu e atravessou com o doce. Quando ele tentou sufocar a Carrot e a Wanda, elas utilizaram do poder elétrico Sulong para derreter e enfraquecer o doce. Assim puderam se libertar dessa técnica do Candyman. E ainda contra Carrot, ela ultrapassou a donzela doce com as garras eletrizadas e até quebrou a armadura doce do Perospero, que tomou todo o impacto do golpe. Logo se vê que o doce é sim resistente, é preciso uma grande força física para quebrá-lo. Pode segurar fortes inimigos e grandes alvos, mas sua maior fraqueza é o calor. Como visto, esses ataques envolveram altas temperaturas, que derreteram facilmente o doce. O Double Jump, Red Hawk, que são ataques de fogo, até mesmo ataques elétricos, por liberarem fortes descargas, que também derretem o doce. Como visto por Enel, uma tensão elétrica pode ser tão alta que a elevada temperatura chega até a moldar metais. Até um raio chega a ser mais quente que a lava. Então, com certeza, a eletricidade é mais uma fraqueza para o doce da Pero no Mi. Por isso o Perospero fica meio indignado, porque agora que tem um braço de doce, ele derrete quando está tomando chá quente.